Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o caso Sebastião Camargo Filho versus Brasil. Esse caso não foi julgado pela Corte Interamericana, mas sim objeto de um relatório de mérito da Comissão Interamericana. Esse caso é mais um daqueles originados a partir de fatos ocorridos no estado do Paraná. Então esse caso se junta aos outros casos, alguns dos quais eu já comentei aqui no canal, o caso Sétimo Garibaldi, o caso Escher, o caso Antônio Tavares, o caso Bento Diniz. Portanto, o caso Sebastião Camargo Filho é mais um daqueles envolvendo violência contra camponeses, violência contra trabalhadores rurais, e neste caso, infelizmente, um atentado contra a vida e uma execução extrajudicial contra um trabalhador rural sem terra. Esse fato, como eu já adiantei, se origina a partir de um assassinato, de um homicídio cometido contra a pessoa de Sebastião Camargo Filho. Esse homicídio ocorreu em 7 de fevereiro de 1998 no estado do Paraná. É importante lembrar que em fevereiro de 1998 a Corte Interamericana ainda não tinha jurisdição sobre os fatos, sobre as violações de direitos humanos ocorridas no Estado brasileiro. Porém, a comissão sim tem e tinha atribuições para apreciar, monitorar os fatos, as violações ocorridas nesse período. Para entender bem o que aconteceu em fevereiro de 1998, esse homicídio, em que contexto que ele se deu, em maio de 1997, as fazendas de Água Prata e Dois Córregos, localizadas em Marilena, no estado do Paraná, no interior do estado do Paraná, estavam ocupadas. Dias depois da ocupação ocorrida em maio de 1997, então quase um ano antes do assassinato, do homicídio, o INCRA, representantes do INCRA, se reuniram com os trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e fizeram um acordo solicitando que essas famílias que ocupavam essas duas fazendas se retirassem de lá e se mudassem para as fazendas de Boa Sorte e Santo Ângelo, que seriam declaradas de interesse social pelo governo para fins de reforma agrária. Ou seja, o INCRA disse, olha, saiam daqui e vão para essas outras fazendas porque iremos, o Estado brasileiro vai desapropriar essas duas fazendas pagando os valores de indenização para os seus proprietários. Então, as famílias acataram, concordaram com essa sugestão e se retiraram em novembro de 1997, no dia 19 de novembro, para essas famílias, Boa Sorte e Santo Ângelo. Porém, apesar desse acordo, pistoleiros da região, fazendeiros da região, não aceitavam a manutenção dessas pessoas nessas fazendas Santo Ângelo e Boa Sorte e se movimentavam, preparavam uma desocupação extrajudicial, uma desocupação feita por milícia, por milicianos, por pistoleiros. Em 5 de fevereiro de 1998, os trabalhadores assentados nessas duas fazendas procuraram as autoridades locais, em especial o secretário do Estado do Paraná para Assuntos Fundiários, para denunciar essa iminente desocupação extrajudicial, essa possível desocupação violenta que seria praticada à revelia do Estado sem a participação direta das autoridades. O Estado do Brasil, o Estado do Paraná, as autoridades nada fizeram para impedir essa violação de direitos humanos, esse possível ato de desocupação extrajudicial que efetivamente veio a ocorrer no dia 7 de fevereiro de 1998. Nesse dia chegaram de 30 a 40 homens encapuzados, armados, fortemente armados, inclusive com escopetas de calibre 12, vestidos com camisas pretas, portanto, uniformizados, preparados. Chegaram, começaram a efetuar disparos para o ar, agrediram várias pessoas, inclusive crianças foram agredidas, agrediram essas pessoas com pontapés, empurrões, golpes e as obrigaram a se retirar imediatamente da fazenda, das duas fazendas. As famílias tiveram que se retirar, sair ali só com a roupa do corpo.
As construções rústicas que tinham sido feitas pelas famílias foram destruídas naquele mesmo dia. E as famílias foram colocadas em caminhões, em caminhonetes e levadas para fora, né, mediante violência, mediante coação, para fora das áreas que habitavam. Dessas duas fazendas que elas ocupavam com a autorização do INCRA e com a promessa de que elas seriam desapropriadas para fins de reforma agrária. Vejam o absurdo. E nesse contexto, o camponês, a vítima direta, Sebastião Camargo Filho, que tinha, na época, 65 anos, portanto se tratava de uma pessoa idosa, pessoa negra, pai de 2 filhos, essa pessoa sofria de um problema na coluna, um problema cervical que a impedia de permanecer agachada. Portanto, ele não conseguia voltar a cabeça dele para baixo, olhar para baixo. E por conta disso ele não conseguiu atender às ordens ilegais e violentas desses capangas, desses pistoleiros, desses milicianos que mandavam as pessoas a baixar a cabeça. Em razão de desatender a essa ordem, um dos pistoleiros chegou com uma escopeta calibre 12 na direção da sua nuca e disparou contra sua cabeça, a menos de 1 metro de distância. Então, essa conduta, esse disparo, lhe causou a morte. E olha que interessante e triste ao mesmo tempo, várias das testemunhas ali presentes que presenciaram essa execução extrajudicial, esse crime de homicídio, reconheceram o pistoleiro que atentou contra a vida de Sebastião como sendo a pessoa de Marcos Menezes Prochetti, que ocupava na época o cargo de presidente regional da UDR, União Democrática Ruralista. Então reconheceram, e já nas primeiras oitivas, nos primeiros depoimentos que essas testemunhas e vítimas concederam à polícia, à autoridade policial, declinaram o nome dessa pessoa, desse cidadão, desse homicida chamado Marcos Menezes Prochetti. O nome dele foi já apresentado à polícia. Nada obstante, as investigações no primeiro momento não se voltaram contra essa pessoa, não foi feita busca e apreensão na sua casa, ela não foi presa, não foi objeto da denúncia oferecida pelo Ministério Público no primeiro momento, e apenas após uma manifestação do juiz em relação à necessidade de aditamento para incluir essa pessoa, é que o Ministério Público o incluiu esse cidadão como autor dos crimes. Para além disso, em razão da demora nas investigações, alguns crimes prescreveram, alguns crimes que foram praticados nesse contexto prescreveram, como crime de ameaça, exercício arbitrário das próprias razões, dano, entre outros, e também o Ministério Público se recusou a oferecer denúncia em razão de alguns crimes, tais como porte ilegal de arma ou crime de lesões corporais. Ao argumento, o promotor que realizou esse arquivamento, ao argumento de que não havia sido possível levantar provas nesse sentido e não fora possível localizar as vítimas para a realização dos exames. As pessoas que foram presas no primeiro momento, os pistoleiros, foram soltos dias depois. Um dos organizadores que havia contratado esses pistoleiros foi preso, também foi decretada sua prisão meses depois do fato, apenas em junho, o fato aconteceu em fevereiro, apenas em junho, porém, dias depois da sua prisão, o Tribunal de Justiça concedeu uma ordem de habeas corpus para soltar esse investigado. Quando o fato foi apreciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2008, havia transcorrido em torno de 8 anos, 9 anos dos fatos, e os autores denunciados ainda não haviam sido julgados nem sequer em primeira instância. Então, são esses os fatos, demorei bastante porque os fatos são complexos, eu acho que é importante a gente trazer os detalhes desse caso. Fora isso, é importante dizer que a comissão reconheceu um contexto de impunidade, um contexto de violência rural no Brasil e de impunidade respectiva
e, portanto, a partir da alta concentração de terra existente no Brasil, existe, por outro lado, né, como em contrapartida, há movimentos crescentes, há mobilizações dos setores sociais em busca da reforma agrária. E essa pressão social acaba gerando uma violência por parte de latifundiários e de fazendeiros que conseguem comandar e influenciar autoridades públicas. E, portanto, essa violência destinada contra os trabalhadores rurais, contra os ativistas de direitos humanos que lutam por reforma agrária, acaba sendo ou praticada diretamente por autoridades públicas ou acaba, né, se verificando uma cumplicidade dessas autoridades com os autores desse tipo de violência. E a comissão aqui, nesse caso, se referiu a outros casos em que ela mesma já havia reconhecido a responsabilidade do Estado brasileiro pela falta de investigação adequada nesses casos. Ela citou o caso da morte de João Canuto de Oliveira, em 1985, e também o massacre de Curumbiara, em agosto de 1995. Em ambos os casos, o Estado brasileiro, né, foi declarado pela Comissão Interamericana responsável pelas violações de direitos humanos contra camponeses. No caso Sebastião Camargo Filho, a comissão reconheceu que o Brasil violou o direito à vida do Sebastião Camargo Filho, tanto por não prevenir a prática desse crime, uma vez que as autoridades tinham condições de fazer essa prevenção, porque sabiam da possibilidade iminente da provável ocorrência desses crimes, e apesar disso nada fez para evitar a prática desse delito. O Estado brasileiro também foi, né, reconhecido como... O Estado brasileiro foi tratado pela Comissão Interamericana como responsável pela falta de investigação adequada, tanto pela demora na punição dos autores desses crimes, como também por diversas falhas ocorridas durante a investigação. Aqui eu não tenho tempo para apresentar-lhes todas, mas há omissões, cumplicidade por parte de policiais e de autoridades em favor dos fazendeiros e dos pistoleiros responsáveis pelo crime de homicídio e por todo o despejo violento. A comissão também reconheceu a violação dos direitos à proteção judicial e aos recursos judiciais, né, não apenas porque não houve nenhuma pessoa condenada, mas porque o Estado não empreendeu esforços, né, verdadeiramente não empreendeu esforços para a devida investigação dos fatos. Muitas omissões, muitas falhas clamorosas foram reconhecidas pela Comissão Interamericana, e diante disso tudo, a Comissão recomendou ao Brasil que realizasse uma investigação completa, imparcial e efetiva desses fatos, com o objetivo de estabelecer e punir a responsabilidade material e intelectual pelo assassinato de Sebastião Camargo Filho, determinou a reparação aos familiares de Sebastião Camargo Filho no aspecto moral e material, recomendou a adoção em caráter prioritário de uma política global de erradicação da violência rural. Olha que interessante, que é uma medida estrutural imposta, né, recomendada pela Comissão já em 2008, que abranja, né, essa política. Medidas de prevenção e proteção de comunidades em risco e o fortalecimento das medidas de proteção destinadas a líderes de movimentos que trabalham em prol da distribuição equitativa da propriedade rural, da reforma agrária. Recomendou a adoção de medidas efetivas destinadas ao desmantelamento dos grupos ilegais armados que atuam nos conflitos relacionados com a distribuição de terra. E, por último, a adoção de uma política pública de combate à impunidade das violações de direitos humanos que envolvam pessoas, né, violações de direitos humanos em conflitos agrários.